É igual. Lá é tipo é mais alumínio que outra coisa. Ele assistiu? Não posso tirar a roupa. Vou botar de pichão tudo na cara. Aquele sistema de apertou uma vez ele multa, apertou de novo ele volta. Boa noite. Estando a minha voz. Tudo bem com vocês? Semana passada houve um imprevisto, né? Nós já combinamos, assim, quando ele tiver algum problema, mesmo que seja em cima da hora, que ele me avisar. Só não direi se eu tiver um compromisso. E na quinta passada eu tinha um compromisso. Mas ele também não me avisou. Mas agora a gente está combinado para não deixar de ter a aula. Bom, mesmo que eu não estude a matéria, eu venho aqui e a gente discute junto. Bom, mas vamos ver se a gente não consegue fazer não ter mais. É imprevisto, né? Como ele está trabalhando, aí dá um pepino lá no trabalho dele. Então, olha, o tema hoje é esse aqui, tá? Emancipação da alma. E a gente vai começar então com a nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, contando então com a presença dos benfeitores da espiritualidade, que nos acolhem, nos incentivam, já prepararam esse ambiente para que o aprendizado seja favorável. E cabendo a nós tentarmos buscar o entendimento, a reflexão, para que esses ensinamentos sobre a mediunidade fortaleçam o nosso conhecimento. E conhecendo os conceitos básicos, possamos então, ao termos a oportunidade de aplicá-lo, saber com conhecimento de causa aquilo que estamos realizando. Mais uma vez agradecidos, daremos início então à nossa noite de estudos. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou voltar antes, porque sempre tem uma mensagem aqui, eu não sei nem qual é a mensagem do Bira, né? Que ele me passa os slides, mas lá não tem mensagem. Quando eu chego aqui, eu vejo a mensagem pela primeira vez. Então, ontem eu participo também de um outro grupo, também estuda mediunidade, tá? Só que é um formato um pouco diferente. Lá a gente já está um pouco avançado, porque já, apesar de ser mediúnico 1, é o 3º ano. E ontem nós fizemos um exercício de psicografia. Para alunos que estão começando agora. Eles começaram a ter a parte prática agora, e eles estavam fazendo exercício de psicografia, e lá saiu uma mensagem. Eu achei interessante essa mensagem, serve para todos nós aqui que estamos estudando mediunidade, né? Somos ainda novatos, inclusive eu. Parece que é, mas mediunidade, para a pessoa ficar boa, 3 encarnações no mínimo. Então, nós somos novatos ainda com o efeito da... A mensagem não tem nada demais, mas ela é um incentivo, né? E diz, mais ou menos, que a gente aprende com a mediunidade quais são os efeitos, quais são os benefícios e também quais são os encargos, né? E o Espírito, então, ele vem dar como diria assim, uma aula. Não uma aula, um aviso, né? Um alento para que a gente continue estudando cada vez mais. Tá bom? Então, a mensagem foi recebida ontem, no exercício de psicografia dos alunos do curso de Educação Mediúnica do primeiro ano. E aí, mais ou menos assim, tá? Eu transcrevi um pedacinho só. A gratidão, sendo uma virtude oriunda dos homens espiritualizados, sempre nos moverá em direção aos irmãos necessitados, pois tem consciência que são agraciados com as benesses de Deus todos os dias, e tem a consciência que precisam retribuí-las com toda a força da alma.
Também entendem que o universo trabalha num processo de reciprocidade, ou seja, quanto mais damos, mais recebemos. Com isso, o aluno aplicado usa a possibilidade que o intercâmbio mediúnico oferece para amenizar a dor dos outros. E dentro da reciprocidade mencionada acima, acaba sendo ele próprio quem mais recebe, visto que a mediunidade com Jesus nos poupa de séculos de expurgação dos nossos débitos tenebrosos adquiridos em passados escabrosos. Aproveitem a magnânima oferta divina que se apresenta. Porém, da nossa parte vai o incentivo. Da parte de vocês, médiuns iniciantes, o esforço para trilhar caminhos muitas vezes difíceis, mas com o destino cheio de alívio e ventura. Então, a mediunidade é bem característico disso, né? É uma oportunidade, nós vamos aprender isso na frente. Nós somos espíritos devedores aqui na Terra, todos nós somos devedores, todos credores aqui, quando vem, é para nos ensinar a pagar a dívida, né? São pessoas que têm um autoconhecimento das finanças da alma, né? Normalmente nós somos devedores. Então, a mediunidade, ela é mais uma ferramenta. Para quê? Para que, através da nossa visão de ajudar o próximo, e esses próximos, na mediunidade, pode ser encarnado ou desencarnado, e, ao mesmo tempo, nós vamos abatendo nossas dívidas, né? E aí, os espíritos, o máximo que eles podem fazer é nos incentivar. A força, a coragem e a vontade de querer acertar é por nossa conta. Bom, e aí diz, quem consegue cumprir o papel que veio fazer aqui com a mediunidade, ao chegar no mundo dos espíritos, é como se tirasse um peso gigantesco, né? Poupou ele de anos e anos e anos de sofrimento, né? E ele trocou sofrimento por trabalho, né? E, Deus oferece isso para nós, né? Sofrimento é uma escolha. A dor, essa não tem jeito, nós vamos passar por dor. Sofrimento, eu escolho, né? Todos os sofrimentos, isso é uma questão nossa, uma interpretação psicológica minha da dor, né? E às vezes a gente para fazer algumas reflexões, né? A gente dá aula em outros lugares, e eu falo muito lá sobre o sofrimento. E as coisas, todo dia eu levo um tema que leva a sofrimento. Temas do cotidiano, hein? Falei essa semana de gratidão, até pensei que essa gratidão era da aula que eu dei, mas não foi não, né? Gratidão, aí nós vamos ver como a ingratidão causa sofrimento. Incrível, né? Se você for aprofundar na reflexão, a ingratidão causa sofrimento. Então, todos as vertentes da sociedade que a gente está inserido e vai levando a vida como ela é, como dá, isso causa sofrimento. Aí, como eu tenho certeza que o sofrimento ele é escolha, né? Faz parte do aprendizado, mas não precisaria, né? Então, hoje, o conteúdo é muito grande, acho que eu não vou conseguir terminar. Mas o conceito ele é bem simples, tá bom? Aqui nós vamos falar de emancipação da alma. A foto aqui vai ajudar um pouquinho, tá? Isso aqui é uma emancipação, uma representação de um desenho do que seja evidente que não é assim, tá bom? Mas é só para a gente entender, né? Porque o ser humano, a gente trabalha com figuras, né? Com imagens. A gente não sabe trabalhar sem imagem. Com uma coisa abstrata que a gente não conhece, pronto, né? E nós vamos trabalhar muito com os espíritos em imagens que a gente não conhece, né? Como já foi falado, coisas que eu nunca vi aqui na minha vida, eu vou criar uma imagem que eu conheço aqui para dar um exemplo. Então, a gente já falou sobre isso, mas é imagem. Então, emancipação da alma, tá bom? Qualquer perguntinha, qualquer coisa, levanta o braço, tá bom? Ou pode interromper a hora que quiser. Tem o pessoal que está na internet também. Então, vamos lá. Emancipação da alma. Aqui é uma revisão, tá bom? Relembrando. Efeito mediúnico versus efeitos anímicos. Isso aqui é bem falado aqui, né? Efeito mediúnico e efeito anímico, porque eles se parecem muito e se misturam, né? Efeito mediúnico é aquele que o médium atua como intermediário entre o desencarnado e os encarnados.
Efeito anímico é o que tem origem no próprio médium, que se afasta do seu corpo e consegue acessar informações do plano espiritual, seja de si ou de outros. Então, efeitos mediúnicos, ou efeito mediúnico, ele é um intérprete. Ele está trazendo uma informação, uma mensagem que não é dele, de um espírito desencarnado. Já um anímico, aí a mensagem tem como origem eu, alma. Bom, e aí a manifestação disso se confunde muito com o espírito. Tá? Então, parece que é, mas não é. Né? Então, eu estava falando para quase que eu te chamo de Jane Nildin. É que existe um local que eu fui até convidado para ir, eu falei, não vou não, que se chama psicotranse, eles chamam lá de transear. Né? É uma mediunidade onde as pessoas que estão sendo tratadas, é o próprio espírito delas que se manifesta. Né? Em estado de transe. Né? Então, joga para fora coisas, aí é dado o instrutor lá vai falando, né, que nós temos várias vidas, nós passamos por várias vidas, elas estão no nosso inconsciente. E, de repente, uma delas aflora alguma coisa. E aí eu assumo, em parte ou direto, uma personalidade que eu tive anos atrás, ou encarnações atrás. Aí parece que é uma outra pessoa, mas sou eu. Né? Aí aquilo ali é tratado até a realidade desta vida vir à frente. É um negócio muito legal, mas eu já estou muito atarefado com o negócio de mediunidade, e eu sou, assim, uma pessoa que sou mais teórico da mediunidade do que qualquer outra coisa. Tá? Por que eu falo que eu sou teórico? Eu meio que fujo de mediunidade. O contato com os espíritos, eles não, assim, me chamam muito a atenção. Eu prefiro trabalhar com os vivos. Em que pese, é muito legal, mas eu não tenho um fascínio em ter contato com os espíritos através da mediunidade. Acaba que a gente tem, porém, eu prefiro os vivos, né? Então, eu sou mais teórico, eu trabalho com os médiuns e não com os espíritos, né? Um lado só. Mas também a gente faz a parte da mediunidade. Oi? Esse negócio que o senhor falou é como se fosse uma hipnose? Psicotranse. Então, mas é como se fosse uma hipnose mais ou menos? É um transe, a pessoa entra em transe. Uma dessas que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? É uma emancipação da alma e aí ela deixa vazar alguma coisa. O obsessor vem depois. Depois que a pessoa se manifesta, aí vem lá as entidades que obsediam ela devido a ela estar com esse problema de... E aí é considerado essa personalidade que aflora dela mesma. Né? Porque as pessoas ali estão passando por um tratamento, que é transtornos mentais, tá bom? Então, o tratamento é de transtornos mentais, a pessoa apresenta transtornos mentais. E aí, normalmente, isso é ligado, segundo lá o instrutor, eu também concordo, quando não tem explicação aqui nesta vida, né, dos psicólogos, psiquiatras, só pode ser de outra vida. E aí ele trabalha como assim fosse. É muito legal, dá muito resultado isso. Então vamos lá. São raras as manifestações puramente mediúnicas, na maioria das vezes as manifestações são mistas ou puramente anímicas. Né? Então, nós já aprendemos aqui também, as manifestações vai ter alguma coisa do médium. E aí, quanto mais animismo, mais coisa do médium vai ter, quanto menos coisa. Mas sempre vai ter a parte anímica de uma comunicação espiritual. E às vezes ela pode ser puramente anímica, tá? Igualzinho esses casos aí que eu falei para vocês. Né? E aí vem coisas assim, nossa, é impressionante ver uma sessão dessa, né? Porque às vezes tem coisas em família que ali aflora, né? E dá para você entender algumas situações interessantes. Mas são reuniões privadas, aí a gente não pode ficar comentando o que acontece lá. Tudo bem? Então vamos lá. Emancipação da alma ou desdobramento. Hoje não é para a gente ter a parte prática, tá bom? Eu sei que vai dar sono. Se dormirmos, já estamos na parte prática, que é exatamente isso. Sair do corpo. Às vezes a gente sai do corpo e deixa um animal. Eu não vou falar isso, é brincadeira, né? A gente deixa um porco roncando. Já pensou? Vai o espírito e fica o corpo roncando. Ai, meu Deus. Tudo bem? Emancipação da alma, desdobramento. O fenômeno
em que o espírito se afasta do corpo é chamado emancipação da alma ou desdobramento. No espiritismo, toda vez que falar de emancipação da alma ou desdobramento, é essa faculdade do espírito. A gente fala sair do corpo, mas na realidade ele afrouxa os laços e fica mais livre. É uma questão mais mental do que outra coisa. O senhor falou que isso daí acontece quando está dormindo, mas às vezes quando está acordado pode acontecer, né? Ou não? Vai ver isso agora. Mas sim, Tá bom. é que são graus, né? Aí tem uma emancipação que é dormindo, que a gente vai falar aqui, sonhos, e tem as outras que não é dormindo. Mas sempre haverá um desdobramento. Quanto mais alto o grau, menos consciente a pessoa fica. Né? A gente vai ver aqui uma que não fica quase nada, mas também é uma emancipação da alma. Durante o sono, olha lá, 401 do Livro dos Espíritos, a alma repousa como o corpo. Né? Tem muita pessoa que acha que o espírito está lá dormindo junto com o corpo. Né? O corpo está dormindo e o espírito está dormindo em cima dele lá. Será? Olha só que informação interessante que Kardec conseguiu através dos espíritos, né? Não, o espírito nunca, jamais, negativo, fica inativo. O espírito nunca. Mesmo que aparentemente ele esteja dormindo, tá? E pode ser que o espírito está dormindo perto do corpo, mas ele não está dormindo. O livro de André Luiz conta bastante isso, né? Estão em profundo pesadelo, às vezes. Nossa, incrível, né? Durante o sono, os laços que prendem ao corpo se relaxam. E como o corpo não precisa do espírito, ele percorre o espaço, entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, durante o sono, o corpo não precisando do espírito para nada, o corpo está repousando, o espírito então se sente livre e se desdobra, né? E ele nunca fica inativo, mesmo que ele fica lá perto do corpo. Esses laços aqui é o perispírito, tá bom? Lembra lá? O laço que liga o espírito ao corpo, perispírito. Os laços são aquela parte do perispírito que ficam mais afrouxados. Tá amarrado no órgão. É igual quando o cachorro está aqui, ó, junto. Aí abre aquela corrente lá, passeado por aí, né? Mas você sempre está com a corrente na mão, né? A partir do momento, com essa analogia, se a corrente, se o cachorro fugir, significa o quê? Morri. Mas não morre passeando não, tá bom? Sempre que nós formos morrer, o espírito volta a tempo. Também está lá no Livro dos Espíritos. Nunca eu vou morrer com o espírito longe. Por que você está falando isso? Porque lá, quando a gente fizer exercícios, né? Estou adiantando algumas coisas, alguns médios vão se sentir presos e tem dificuldade de voltar para o corpo. Pode ser que tenha, né? Mas fica tranquilo, não vai morrer. Porque para morrer, volta. Bom, então isso é uma questão. Se para morrer, esteja onde estiver. Por exemplo, se ele está dormindo aqui, chega um bandido, só é próximo, e vai lá, vai atirar, é agora, o espírito volta na hora. Instantâneo. O tiro vai pegar nele, vai matar, mas ele já está a morrer junto com o corpinho dele. Tem que ser os dois juntinhos. Tá bom? Nunca morre afastado. Nunca você vai ficar preso no mundo espiritual. Nunca vai acontecer nada disso. Tá bom? Estou falando que acontece. Aí o médico fica com medo da... E aí tem umas técnicas de fazer voltar, né? Contar até 5. Aí tem um monte de coisa que a gente... É como se fosse uma hipnose mesmo. Tudo bem? Então vamos lá no primeiro... item do emancipação da alma, é o sono e os sonhos. Não vamos entrar aqui em detalhes de sonhos, tá bom? Porque é curso de mediunidade. Está lá no Livro dos Espíritos. Esse capítulo é grande. Aqui vai falar de uma situação do sono, mais do lado espiritual. No Livro dos Espíritos, trata do lado material também. Tá bom? Então vai falando lá, os sonhos, só para a gente não ter... Aqui vai falar que parece que todos os sonhos são desse jeito. Não, os sonhos, na maioria das vezes, é exatamente o que a ciência daqui fala. São preocupações nossas. Coisas do nosso dia a dia. Das nossas preocupações, a gente fala justamente aqui. Na grande maioria das vezes. Só que o espírito impressionado acha que toda coisa é um aviso, que toda coisa, todo sonho é um... Aí sofre.
né? Se normalmente não vai acontecer nada daquilo. Normalmente. Algumas pessoas que têm essa faculdade, né? Então, vamos lá. Os sonhos são as lembranças mais ou menos intensas que o espírito traz dos momentos de emancipação. Aqui está afirmando uma coisa, porque tirou do contexto. Então, os sonhos são lembranças, pode ser um sonho, uma lembrança dos meus problemas aqui na Terra. E aí? Por isso que eu falo, tem que ter cuidado com o que vai apresentar aqui. Aí é interessante, vamos lá e ler tudo. Tá bom? Do ponto de vista espiritual, do próprio emancipação da alma, então é mais ou menos isso, né? São lembranças menos ou mais intensas dos momentos de emancipação. As lembranças que traz retorna ao corpo físico do que fez com quem esteve. Então, a lembrança que traz quando retorna ao corpo físico do que fez e por quem esteve é mais ou menos isso aqui, ó. Mesmo as pessoas que dizem não sonhar, sonham. O sonho, segundo a ciência, é a necessidade vital ao ser humano como o ar. Logo, todos sonhamos, ainda que não lembremos. Então, o sonho pode ser um monte de coisa, tá? O sonho pode ser um monte de coisa. Aí é a minha opinião, tá bom? Pode ser um monte de coisa. Na maioria das vezes, né? Eu não levo em consideração sonho nenhum. Então, se eu falar para vocês, ó, eu sonhei que você morreu, a prática me diz o seguinte: você vai viver pra caramba, que o meu sonho é tudo errado. Nessa parte do morrer, tá bom? Vai morrer, eu fico tranquilo. Porque eu tenho 61 anos. Quantas vezes eu já sonhei que alguém morreu, tá tão vivinho até hoje? Quando a gente sonha com uma pessoa próxima que já faleceu, e assim, é quase de desdobramento, assim, né? Isso. A gente está próximo a ela. Provavelmente. Ou é só um sonho mesmo? É uma probabilidade grande de ter sido. Bom? Certo. Pode ser. Ah, pode ser também o quê? Você está com muita saudade e aí o teu próprio cérebro, sei lá, a tua mente trabalhou essa coisa. Mas normalmente aí é um encontro, tá? Então, o recurso divino que permite a qualquer pessoa se comunicar com os espíritos encarnados e desencarnados, sobretudo queridos. Aí, independente do fato de possuir faculdade mediúnica desenvolvida ou não. Então, quando nós sonhamos com encarnados ou desencarnados, né, mesmo que eu não seja médium, aquilo é uma mediunidade, tá bom? É considerado uma mediunidade. Tá? Isso acontece muito. Então, normalmente, as pessoas sonham, um encontro que teve, só que não temos como afirmar se aquilo foi real, porque quando o espírito volta para o corpo, ele estava trabalhando no mundo espiritual com a mente, não com o cérebro. Vai lá, o cérebro está dormindo, apesar que ele está funcionando, mas ele está dormindo, ele não está registrando nada. Quando volta, pega o que às vezes? Fragmentos. Volta muito rápido, fragmento. Aí parece que o sonho é maluco, né? Se for levar em consideração o sonho, eles não estão perdidos. Agora, tem gente que tem essa faculdade, lembrar exatamente o que aconteceu. É uma faculdade daquela pessoa. É possível? Muitas pessoas são assim. Aí eu estou falando de mim. Eu me conheço, eu sei que é aquilo. Agora, tem coisas que eu lembro absolutamente. Eu vejo, eu lembro, aí eu sei que aquilo ali foi um encontro, né? Porque às vezes é curso que a gente está passando. Lembra tudo que estava falando, lembra tudo que estava lendo. Só que a minha questão é eu tenho que ter um caderninho do lado que eu não deixo. E daqui, dormiu de novo, já não lembro mais nada. Aí é a minha característica, tá bom? Então, no passado, eu botava um caderninho ali. Mas só que eu ficava acordando toda hora, eu não quero mais isso, não. Porque você sonha à noite toda hora. Aí, como eu decidi anotar o meu sonho, aí acabou que eu não dormia. Eu durmo ou anoto o sonho. Aí eu resolvi não anotar mais sonhos, né? Mas os sonhos mais reais, né? Agora, tem gente que tem essa faculdade de uma coisa clara. Agora, tem gente que não lembra nada, zero. Porém, o espírito nunca fica inativo. Nunca. Está tendo relações, né? Os espíritos visitam e convivem com os encarnados. Nós podemos sonhar com alguém encarnado. Ah, foi um encontro à noite? Dentro desse conceito, sim. Foi um encontro à noite com as pessoas encarnadas. Os espíritos protetores utilizam do sono e do sonho para auxiliar o seu assistido. Todos os nossos tutores espirituais se comunicam conosco através do sonho. Tá bom?
quando a gente dorme e quer, né, nós recebemos o quê? Instruções dos nossos tutores, avisos, ideias, alertas. Por isso que é interessante um condicionamento antes de dormir ter um tempinho bem tranquilo e pedir, tá? Eu gostaria de estar com meu mentor, porque no mundo espiritual tem um livro que fala isso, ninguém é de ninguém. E se eu falar que eu não vou falar, ele não pode fazer nada. Ele não pode amarrar a gente, não pode segurar, eu tenho que querer. Eu tenho que querer lá estudar, eu tenho que querer lá trabalhar, porque eu posso querer não fazer nada, eu posso querer fazer outras coisas que não vai colocar a gente para frente. Porque aquilo está lá no meu inconsciente, eu estou desejando aquilo, mas as convenções terrenas impedem que eu faça aquilo. Lá não tem convenções, tá bom? Lá, você é você, tá? E aí, dentro dessa coisa, o contato com os nossos mentores se dá muito pouco aqui na Terra, porque a gente está vivendo uma vida muito rápida, muito conturbada. Normalmente, a gente quase não para nem para meditar. E eu preciso fazer silêncio. Que silêncio? Interior. Aí pega o dia a dia, não dá para fazer silêncio, né? Não, é difícil, né? Dá, né? À noite, aí dá para fazer silêncio, porque eu estou dormindo. Né? Ah, mas fica guardado onde? Ah, fica guardado e vai vir como intuição. Olha só que interessante, né? Está em dúvida de alguma coisa? Ore para o seu mentor, e aí você vai, pode ser que você acorde, né, com a intuição. Eu tenho uma técnica, vou ensinar para vocês, que eu uso isso há muito tempo. Quando eu estou com uma dúvida cruel, faço ou não faço, isso não foi. Tem coisa que a gente fica em dúvida, né? O que eu faço? Eu sempre vou num centro espírita qualquer, normalmente eu vou lá no Neó, porque lá começa às 8, e aí, se for lá às 7h10, não tem ninguém lá. São os trabalhadores arrumando. E eu fico lá, pensando no trabalho. Pensando. Isso dá certo para mim. Aí quando a palestra acaba que eu vou embora, é incrível, né? Eu tenho uma intuição clara do que fazer. A decisão é minha, mas o caminho foi colocado na minha frente assim para você escolher. Eu faço isso, tá bom? Agora, pode fazer uma prece, pedir para o mentor. Né? Estava tendo bastante prece, sonhos conturbados, né? Eu peço para o mentor, não quero estar no ambiente daquele. Não quero, né? Ambiente conturbado. Só que quando dorme, e aí eu estou pedindo, e aí melhorou bastante, tá bom? Melhora bastante, né? Porque eu preciso atender o chamado dele, mas ele não me vai pegar força. Então, os sonhos servem para um monte de coisa. Então, livro dos espíritos, livro dos médiuns, né? 415, lá no livro. Qual a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que não fica a lembrança de nada? Para que serve isso? Eu não vou lembrar, pô. Então, ele diz assim, é muito comum isso ficar uma intuição. Fica uma intuição. Ao despertar, e é frequentemente a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem explicação clara. São exatamente as adquiridas nestas conversas. Então, lá no livro de André Luiz, como é que a espiritualidade, aí ele trabalhou nos casos, né? Ele trabalhava com dirigentes de centro espírita. Os espíritos, então, faziam reuniões, os encarnados e os desencarnados, ali eram traçados planos para o futuro, inclusive. E aí, quando os encarnados acordavam com uma ideia. Hoje eu vou fazer um negócio aqui no centro espírita. Onde foi? Nos encontros da noite. Interessante, lá eu tive uma ideia. Que ideia maravilhosa, né? Só que foi uma coisa acordada, né? Estudada aqui. Lá no plano espiritual, isso pode acontecer também com qualquer outra coisa, tá bom? Paulo, então, quando eu sonho, eu posso estudar música, por exemplo. Pode. E aí, quando eu volto, fica mais fácil para eu aprender Intuições. essa técnica aqui. Sim. Eu escolho isso. Escolhe. Eu posso escolher aqui, agora acordado. Firme vontade. De propósito. Beleza? Firme propósito e vontade. Você consegue fazer. Bom? E às vezes repetir o propósito, tá? Todo dia, vai lá. Antes de dormir, interessante, faça prece, o mentor mentaliza ele, lê um livro, né? Não vai fazer igual eu fazia, depois eu fui pedir reunião mediúnica para mim, no meio do caminho eles me falaram o que é, né?
Mas pode perguntar, depois eu conto. Não, pode contar. Porque eu estava tendo uma noite, assim, perseguições. Estava sendo perseguido e no mundo espiritual eu sou meio perseguidor. Tá? Infelizmente tem que falar a verdade. Né? Eu provocava, eu corria atrás, brigava, aí estava muita perseguição. Aí eu falei assim, ó, eu tenho um grupo mediúnico, que aí eu conheço a dirigente, eu falei, sempre quando eu estou meio estranho, assim, meio... Está saindo do normal, eu vou lá e peço para ela, reunião mediúnica, não quero nem saber o que aconteceu lá. E aí no meio do caminho, é incrível, né? Quando eu estava pertinho da porta para falar com ela, vou entrar na porta para falar. Aí veio uma voz dentro da minha cabeça, que é uma intuição. Você sabe por que você está acontecendo isso? Aí eu falei, eu sei. Aí eu não falei com ela. Se eu sei, eu quero saber. Aí veio, sabe o que eu fazia? Via filme de guerra antes de dormir. Via filme de... Eu gosto de filme de espada que sai arrancando a cabeça, sabe? Arranca tudo, assim, eu gosto. Aí eu estava vendo seriado que tinha aquele negócio todo dia. Aí eu não sabia por que eu sofria perseguições à noite. E ainda ia pedir reunião mediúnica para mim. A gente é muito inocente, né, meu? Então, antes de dormir, tem que ter um preparo. O ideal é ter um preparo, tá bom? Evitar dormir com barriga cheia, evitar de ver coisas que tiram você do sério. Aquilo ali te ajuda a você ter um bom sono. Pode falar. A gente aqui vai fazer um grupo mediúnico, né? Então, E assim, nas preparações nossas, na véspera, a gente às vezes sonha mais ou menos coletivo para no outro dia ou não tem nada a ver? Ele sonha mesmo, não. Assim, aí é aprofundamento disso a gente vai ter depois, é que normalmente os trabalhos mediúnicos, a gente não vai ter trabalhos mediúnicos aqui, tá? A gente vai exercitar só um pouquinho da mediunidade. Mas antes da aula. Os trabalhos ele continua à noite. Né? Ou começa já antes. Só que a gente não lembra. Muitas vezes um espírito que vai se manifestar por um médium psicofônico aqui que fala que necessita uma sintonia bem fina, a aproximação já foi bastante dias atrás, lá no mundo espiritual. Então, essa aproximação que não é milagre chegar aqui o espírito ou falar por ele. Em média tem que ter a capacidade de ver. O outro não, é uma combinação energética. Aí vamos ver as regras para ter uma comunicação, tá bom? Não é essa coisa tão... André Luiz fala assim, a mediunidade, o processo mediúnico, ele é uma coisa intrincada. Não é uma coisa assim, é muito difícil acontecer, tá bom? Porque o espírito tem que estar preparado, aí se o espírito não está, ele tem que se aproximar do médium, fazer uma combinação. Por isso também a seriedade do médium é importante, porque às vezes ele faz todo um processo anterior e no dia o médium falta sem prévio aviso. Não dá certo um grupo que trabalha assim. Faltei. Mas faltou por quê? O porquê que é importante. Né? Porque pode ser... O teu patrão pediu para você ficar mais tempo. Aí você não teve culpa. Teu filho ficou doente. Mas a seleção brasileira vai jogar no voo. Aí já é. Aí qualquer aniversário de um sobrinho, você falta reunião mediúnica. Aí não vai trabalhar espírito sério com você, porque eles trabalham com pessoas mais assim, educadas, né? E tem propósito de ajudar. Comprometido. Não é assim, né? Aqui, eu imagino, o cara vai trabalhar com um médico que ele falta. Médico cirurgião. E o cara falta direto. Mas você vai marcar cirurgia se não sabe se ele vai faltar ou não vai. E aí você faz todo o preparo de cirurgia, não vai fazer não. Imagina fazer uma colonoscopia. E aí você faz todo aquele trabalho, quem fez sabe que é um trabalho danado e horrível. Aí chega lá o técnico que vai fazer, não foi. Não dá para trabalhar com uma pessoa dessa, né? Aí você vai falar para o paciente o quê? E aí os espíritos eles estão lá nas antessalas esperando. Aí o preparo do médium é importante nessa parte, tá? Tudo bem? Então, sonho. Vamos passar para a próxima. Acabou o sonho, hein? Tem coisa pra caramba de sonho, hein? E o sonho, ele excita muitas perguntas, tá bom? Eu não sou uma boa pessoa para ficar explicando sonho, porque eu sou meio cético do sonho. Aí eu meço por mim, né? Meus sonhos são tudo louco, não tem... Né? Às vezes eu sonho com alguma coisa que dá para saber. Não, aquilo ali estava acontecendo mesmo, né? E a gente vai falar aqui de sonambulismo, e às vezes eu sonhei bastante, assim, eu estou dando, sei lá, uma aula, como eu estou dando aqui, no mundo espiritual. Só que as coisas que eu estou falando lá, eu falo assim, nossa, de onde eu sei essas coisas que nem eu sei?
a forma de falar aquelas coisas. A gente vai ver que o sonambulismo tem essa característica de você acessar seus conhecimentos que você hoje não tem consciência dele. Então, é importante também. Eu fico, nossa, mãe, caramba, de onde veio esse saber todo? E eu fico me perguntando, de onde veio isso? Nossa, uma coisa maravilhosa, que eu não falo isso, eu não sei. E aí, entra isso. Agora, também, nós temos altos e baixos, às vezes a gente está lá envoltos. Acabou isso bastante, no começo era bastante. Muitos duelos, né? Eu até brinco, eu acho que eu fui hipnotizador, porque eu brigo muito no mundo espiritual com matéria de hipnotizar. O espírito me olha, eu olho ele também, até um derruba o outro. Assim. Estou falando sério. E dá para ver a onda vindo, né? Nossa Senhora. Normalmente eu perco, mas isso que eu falo. Mas aí a gente tem uma saída, sabe qual é a saída? Correr o corpo, né? Acordei. Ai, graças a Deus. Alguém já acordou assim? Estava em apuros, já acordou? Ainda bem que está encarnado. Imagina lá que você não tem por onde correr, né? Mas vamos lá. Telepatia. Mas melhorou muito por causa das orações, tá? Hoje. Pedi ao meu mentor, não deixa eu ir nesse lugar aí, não. Quer dizer, não deixa, é uma situação assim, porque ele não pode fazer nada, se eu quiser ir. No livro de André Luiz diz que num grupo de estudo, como o nosso aqui, para encarnados no mundo espiritual, não sei se vocês já leram essa parte do livro, estavam matriculados, acho que eram 90 pessoas, sei lá, uma coisa parecida com isso, 80, 90 espíritos encarnados que saíam do corpo e iam lá fazer um curso. Aí chegou lá, não tinha nem 10%. Aí André Luiz perguntou, onde que esses espíritos estão? Aí esses espíritos são muito educados, né? Mas deu para entender onde estava. Deixando extravasar suas vontades secretas, que aqui a convenções não faz, né? E lá faz. Então, em vez de fazer curso, estava em outro lugar. Nas baladas espirituais. Vamos lá, deixa para lá. A telepatia, agora a gente vai falar, emancipação da alma, tá? A telepatia ou transmissão do pensamento é uma comunicação instantânea entre duas pessoas encarnadas ou desencarnadas, utilizando apenas a linguagem da mente, mesmo que ambas estejam acordadas. É uma percepção oculta, pois acontece em nível mental. Pela telepatia, muitas ideias são difundidas. Né? Às vezes a gente está recebendo informações telepáticas e a gente não sabe da missa a metade. Né? A gente já fala, tive uma grande ideia. Olha, mas tem como passar, né? Por isso que eu falo, às vezes tem pessoas que têm esse poder de convencimento e telepaticamente passam informações para outra. Né? Isso é uma espécie de desdobramento. Tá? As ideias são captadas pela outra mente que se mantém em sintonia. O espírito irradia, acordado, essa comunicação é mais rara. Né? Então, o espírito irradia. Acordado, essas comunicações são mais raras, mas às vezes dormindo você pega melhor. Pega pensamentos. Né? Você vai sintonizar com determinados pensamentos. A gente vai chamar isso de telepatia, que é a comunicação do futuro. Só que aí os nossos corpos físicos eles vão precisar sofrer transformações. E esse aqui não está dando, não. Esse é muito denso, né? Então, a nossa comunicação aqui na Terra, ela vai ser parecida ou próxima dos espíritos, que não tem corpo. Aqui o corpo bloqueia esse tipo de comunicação. Mas conforme o corpo vai perdendo a sua grosseria, né, vamos dizer assim, com a mudança da nossa alimentação, com a mudança da nossa mente, isso eu estou falando de milhões de anos, tá? Aí o nosso corpo ele vai cada vez ficando mais apto a se comunicar mais com a mente do que outra coisa. Isso é lá para frente. Como no passado, os homens tinham que ter dente canino, tamanho de um bonde, porque comia carne crua, quebrava osso. Hoje a gente não faz mais isso, não tem mais o dente. Interessante, né? Talvez a gente... Aí, por minha conta, talvez a gente não tenha mais orelha, né? Porque é telepatia para ter ouvido. Para que orelha? Eu estou pensando alto, tá bom? Eu não sei como é que a gente ficaria sem orelha, né? Será que é bonito? Não sei. Deixa eu falar. Quando dizes que uma ideia está no ar, tem uma ideia no ar, hein? Fazer uso de uma figura de linguagem mais exata do que supones.
cada um contribui sem suspeitar para propagá-la. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando a gente fala, tem uma ideia no ar, a gente está falando sem saber, mas é verdade. A ideia está no ar. Aí cada um vai captar do jeito que quer, ou que pode, ou que sintoniza. Tá? Algumas ideias são lançadas. E hoje, com o meio de comunicação, isso é muito fácil de fazer. As ideias são jogadas por aí na internet. A gente sintoniza. Bom, então, determinadas situações do cotidiano, elas são jogadas no ar. A gente capta ou não. E as crianças, olha, pegam isso muito fácil, né? E até umas até cometem suicídio por aí, né? Joga uma ideia aí de uma coisa absurda aqui. E a criança vai, se envolve nessa sintonia, não tem discernimento, que nem adulto tem, né? Também se mete em cada furada por ele. Se os adultos não têm discernimento direito, imagina as crianças. E acontece aí algumas brincadeiras assim, bem complicadas, né? Que levam até a morte. Perigosíssimo. Interessante, estava vendo sobre isso aí, tem cada coisa que fala, não é possível essa pessoa, né? É o pensamento, está no ar, aí é telepatia, né? Quem se ligar naquelas coisas vai se sintonizar com aquele tipo de pensamento, né? Agora a gente vai falar outra emancipação da alma, tá? Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Aqui é um desenho, tem foto de gente também, tá? A gente vai ver o que é isso aqui. Caramba, morte aparente. Será que é isso que o Lázaro teve, né? Lá de Lázaro do Evangelho? Ele estava morto lá 3 dias. Será que ele estava morto mesmo? Não sei. Não sei não, eu sei, não estava. Nestes momentos, o encarnado tem consciência de si, mas não consegue se comunicar. Parece que morreu. Então, esse tipo de letargia, né? Esse aqui é uma letargia. Parece que morreu, ele está consciente, mas o corpo dele não mexe, ele não consegue se comunicar. Você quer rir de enterro? Tem um livro muito interessante, Na Hora da Morte, de Luiz Sérgio. Você ri pra caramba, mas tem um espírito lá, Caí, ele está morto. Está quase chegando a hora dele baixar a sepultura, e ele não sabia que estava morto. É uma coisa assim absurda, mas é cômico, tá? Ele é leve porque ele é cômico. Ele não conseguia se desligar e aí ele achava que ia ser. E ele queria gritar para todo mundo: eu estou vivo, mas ele estava. Esse estava morto. Mas o espírito estava lá vivendo a Silvia. Né? É a angústia que o espírito passa. Né? Parece que ele está. O corpo dele está morto, mas ele não consegue se comunicar. A medicina considera como estado patológico causas variadas, desde lesões cerebrais, ação da substância química ou grave perturbação psicológica. Isso também pode levar a um estado de letargia, tá? E morte aparente. Para o espiritismo, são estados incomuns em que podem ser induzidos por obsessores ou por intenso afastamento do perispírito em relação ao corpo, situação que persistir pode levar à desencarnação. Então, isso aqui também é considerado uma emancipação da alma, tá? O perispírito se afasta muito do corpo, fica preso por uma linha tênue, e aí o corpo não consegue se manifestar, porque é o perispírito que é o veículo do comando do espírito, né? Se o perispírito não consegue se comunicar, o espírito também não, aí o corpo fica inerte. Fica sem nenhum movimento. Mas fica vivo, tá? Está vivo lá, não morreu ainda. Isso é raro, tá, gente? Isso aqui está dizendo só como uma questão que também é uma emancipação da alma. A letargia, que é diferente lá da catalepsia, é parecido, mas tem diferença, né? É uma condição de indiferença ou de lentidão nas funções corporais, ó. Há imobilidade generalizada e pode levar à morte também. É uma indiferença, uma lentidão, uma lerdidão nas funções corporais. Por isso que a minha mãe chamava de lerdo. Olha, ela falava assim, está muito letárgico. Acorda. Aí a gente fala para a pessoa, parece que está com letargia. A pessoa que é meio devagar, quase parando, né? Aí a letargia, então, é uma indiferença, uma lentidão. Isso aqui pode acontecer numa reunião mediúnica, tá? Pode acontecer, numa letargia pode. Você fica tão meio indiferente às funções do corpo,
Aí volta, Henrique. Aí o Henrique está lá, nem responde. Aí dizem os médicos, eu nunca tive isso, né? Dizem os médicos que ele escuta uma voz lá no fundo, parece que está longe para pegar alguém chamando ele lá, longe. Mas ele está ali, né? Presente, mas ele está afastado do corpo, né? Parece que aquela voz está chamando ele bem de longe. Na letargia, o indivíduo sabe que está se passando, pode sofrer seus efeitos, mas é incapaz de exercer suficiente força de vontade para a promoção de uma defesa muscular. Aquela letargia, ela pode ser, normalmente ela é o corpo todo, tá? A catalepsia pode ser uma parte só do corpo. Aqui a pessoa fica sem. Uma coisa parecida com isso, que não é a mesma coisa, é aquela... quando a gente acorda, como é isso aqui do sono? Paralisia do sono. Eu tinha muito isso aí. Aí você quer acordar, você quer falar, e você grita, mas não grita. Você está gritando, mas o som não sai, né? Tinha bastante isso, que pode ser uma coisa física, tem que procurar um médico, pode ser também espiritual. No meu caso era espiritual, porque eu escutava o passo chegando perto de mim. Eu escutava pec, e quando eu via, eu perdi o controle. Nossa, era uma agonia danada. Aí qual é a técnica que eu utilizava? Começava espiritualmente me debater, brigar. E quanto mais você briga, menos consegue. Eu aprendi uma técnica. Pedir socorro para os mentores. Fazer oração. A tua mente está funcionando. É que você desespera. O problema é esse. Aí passou um tiro mais. Pede ajuda. Mentores lá do semente, pedir socorro, pelo amor de Deus. Ou começa a rezar. Maria, Pai Nosso. Aí parei de ter desespero, passei a orar. Não sou mais controlado, né? Pelo menos já faz tempo que isso não acontece. É que, na verdade, eu senti uma aproximação. Quando eu vi, o negócio me tomava. Assim. Eu não era espírita. Depois que eu passei espírita, eu passei a adquirir essas técnicas. Eu achava que eu estava ficando louco. Tudo bem? É isso aí. É uma espécie de letargia, tá? Agora, o negócio do sono não é esse tipo aqui, tá bom? É outra coisa. Perseguidores implacáveis podem induzir o encarnado a um estado letárgico. Você fica paralisado através de uma obsessão magnética. Oi? Quer fazer uma pergunta? Aqui na frente vai te explicar, tá bom? A letargia, você perde o controle completo do corpo. A catalepsia pode ser completa, só o braço meu não mexe. Eu não consigo mexer o braço. Então, outro slide é da letargia também. Letargia também. Aqui ela estava falando das três coisas, mas estava falando de letargia, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, ó. Perseguidores implacáveis podem induzir o encarnado a um estado letárgico. Pode acontecer que uma pessoa está obsediada e não mexer o corpo? Pode. É raro, mas pode. E às vezes vai para o hospital, fica lá, trata, não sei o quê, volta. Tendo uma boa orientação mediúnica, é trabalho desobsessivo a fazer ali. Bom, tanto encarnado como desencarnado, esses perseguidores não conseguem fazer isso, tá? Bom, vamos lá, aqui está falando pelo alto, tá bom? Quero saber mais sobre isso. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Lá vai falar muito mais detalhe. Catalepsia é a diminuição generalizada da resposta, ó, caracterizada comumente por um estado similar ao transe. Ó. É como se a pessoa estivesse em transe. Mas ela também, o corpo dela para. As conversas podem ser ouvidas pelo cataléptico. Ele ouve o que falam, sabe tudo, mas ele não consegue se comunicar. Como se ele estivesse em transe. É comum apenas uma parte do corpo, ó, fica imóvel. É comum só uma parte do corpo ficar imóvel. Não o corpo todo. Na letargia, o corpo todo. A diferença é... Letargia e catalepsia é a mesma coisa, tá bom? Aliás, tudo que nós estamos falando aqui é a mesma coisa, só que em graus diferentes. Por isso que ele vai dar nomes diferentes da mesma coisa. Emancipação da alma. Naquele momento, a alma está afastada do corpo. Seja por obsessão, seja por magnetismo, seja por qualquer coisa. O corpo afastou da alma. É por isso que ele não consegue contato. E aí ele fica incapaz de ter
comunicação no mundo físico, né? Aqui vai explicar melhor, tá? O que está falando lá. Ó. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento. Ó. Os dois têm a mesma coisa. Por uma causa fisiológica ainda não explicada. Difere uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá do corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, ela é localizada. Pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, porque não permite confundi-lo com a morte. Então, a pessoa não está morta, ela está viva, ela só não manifesta. Na catalepsia, pode ser que ela não consiga mexer o braço, a perna, não consiga não andar mais, coisa parecida com isso. Na outra, não, é totalmente parado. Em que pese, continua pensando. O Lázaro, então, deu de letargia. Forte aparelho. O batimento cardíaco, né, diz, aí é o aprofundamento disso, ele fica tão baixinho que o teu corpo pode começar a entrar em estado de composição sim. Viu lá que pode levar à morte? O teu corpo começa a trabalhar quase parando, mas ele não parou. Quase para, mas não para. No sono, não sei se vocês sabem, o nosso batimento cardíaco ele diminui, né? Nossas funções elas ficam bem tranquilas. Você não precisa desse movimento, né? Na catalepsia ele vai muito baixinho. Por isso que ficar muito tempo assim pode levar à morte. Perder a fala é uma catalepsia? Pode ser. Perdeu o estado. Você quer falar, tem condição mental de falar, mas não consegue falar. Pode ser. Uma espécie de catalepsia, tá? A letargia é sempre natural, ó, aquela que é geral. E tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Então, uma ação magnética pode te paralisar um pouco ou pode fazer voltar. A gente está falando coisa aqui que a gente não vai nem vivenciar isso, tá bom? É só para ter na base de cultura, né? Uma reunião mediúnica dos centros espíritas atuais é muito simples de trabalhar, tá? Não tem essas coisas aqui, né? Pode ter em grau muito pouquinho. A pessoa ficar um pouco letárgica, cataléptica, no sentido de não conseguir voltar tão rápido do corpo, ou falar assim, eu não estou conseguindo mover minha perna, tomando cuidado, se não é uma câimbra ou coisa parecida com isso, não começa a inventar a coisa. Está numa mesma posição, o sangue não circula, daqui a pouco você não sente mais a perna. Mas, normalmente, essas coisas aqui não acontecem, não. Né? É uma mesa, sentado médios, e ali os espíritos se manifestam. Normalmente se manifestam através ou da evidência do médium ou pela psicofonia, ou pela audiência. E aí um caso é apresentado e esse caso é tratado pelo dirigente que está. E aí são dramas e traumas mil que aparecem. Traumas assim, coisas doidas mesmo do nosso cotidiano dos espíritos. Né? Aqueles espíritos que não conseguem passar por um processo de renovação, vai para o mundo espiritual cheio de problemas, e lá ele vai continuar com os problemas dele. E aí, por caridade ou por, como diria assim, misericórdia de Deus, existem os grupos mediúnicos, também se não existisse, os próprios espíritos fariam isso, e fazem, só que com o encarnado facilita o trabalho, porque nossa energia é mais aproximada desses espíritos do que deles, né? E aí, a gente chama também de choque anímico, que a nossa energia vital vai proporcionar que aquele espírito abra melhor a mente dele, como se levasse um choque assim, de realidade. E é por isso que a gente passa a fazer parte desse trabalho a partir do momento que o espiritismo, ou as outras pessoas já faziam isso, de forma organizada, sabendo o que está fazendo, o espiritismo foi a primeira doutrina a ter estudado isso e aplicado. Né? A letargia ela tem que ser provocada, porque está falando ali que tem que ser intoxicação. Não, ela pode, é uma coisa do teu corpo físico, tá? Por isso tem que ir no médico. Por que eu fico com letargia? Aí o médico tem que te dizer.
Mas a catalepsia ela pode ser mediúnica. Pode ser mediúnica. E a letargia não. Ela até pode, se você já tem um problema físico, ele vai atiçar, né? Na verdade, por exemplo, vamos falar um outro caso, a epilepsia. A epilepsia, normalmente, ela é física. Se um espírito se aproxima de você, desencadeia um descontrole do teu cérebro, né? Que é descargas elétricas, você tem ataque epilético por uma aproximação do espírito. Ah, foi o espírito que botou a epilepsia em você? Não, ele só ativou uma coisa que você já tem. Os espíritos não podem botar doença na gente, tá bom? Ele só ativa o que a gente já tem. E amplia. Aí eles conseguem. Ah, vou entupir uma veia dele aqui, ó. Vou dar um coquetel de banha de porco. Então, se você já tem. Mesmo assim, existem leis. Tá bom? Isso é muito difícil de acontecer, mas é lei. Tudo bem? Então, correndo, hein? Deixa eu ver que horas são. Aqui é mais para trazer informações que existe isso, tá bom? Sonambulismo, estado de independência da alma, tá vendo? Que todos eles são estados de independência da alma. Mais completo que no sonho. Então, o sonambulismo é um sonho onde o espírito está mais solto, mais liberto. Está indo mais longe. O cachorrinho com a corrente está indo lá embaixo. E fica mais soltinho da vida. E lá ele vai fazer outras coisas, né? A alma tem percepções de que não tem sonho. Então, no sonambulismo, a gente vai ter algumas percepções que normalmente a gente não tem sonho. Relativamente comuns nos médios psicofônicos e psicógrafos, em que, em geral, apresentam algum grau de sonambulismo. Bom, então, ele vai ter algumas percepções, vai falar coisas, vai sentir coisas, vai presenciar coisas, está fora, muitas vezes, do seu próprio conhecimento, ou diferente dos sonhos. O sonho ele é muito leve, né? Muito conturbado, ele é muito, não é claro. Normalmente não é claro, né? Algumas pessoas até têm isso. Mas normalmente é só para dizer que é mais uma... Esse aqui é muito usado nos grupos mediúnicos. Né? A alma se transporta, pode ser assim, a minha alma, ou eu alma, a minha parte da consciência, ela se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciar a distância. Daqui saber o que está acontecendo lá na casa de alguém. Ou está realmente lá, emancipado, com a mente. Pode falar com exatidão de qualquer coisa. A rigor, ignora quando acordado. Então, ele pode falar de coisas que ele ignora quando ele está acordado. Mas é a questão que ele está solto. E as faculdades da alma ficam mais claras. Né? Nós temos várias faculdades. Por isso que quando a gente morre, a gente fica impressionado. Por que eu não morri antes? As nossas faculdades ficam livres. Aí nós vamos ver como a gente tem potências que aqui o corpo bloqueia. No transportar, no falar, no agir. O corpo ele é uma pedra no caminho, no sentido de bloquear as faculdades do espírito. Né? Então, quando chega lá, você fala, nossa, olha aqui, eu não sinto mais dor, agora não preciso mais daqui. Já sou eu como um velhinho que estava todo ferrado aqui? Já, tem gente que sonha e me conta. A pessoa toda doente, depois sonha. A pessoa não é espírita, é um sonho qualquer, me conta. Porque acha que espírita é interpretador de sonhos, né? Aí fala, sonhei com a minha avó e agora no sonho ela estava legal, ela falou que não sente mais dor, já consegue andar. Morreu por causa da perna e agora consegue andar lá, não sente mais dor. Ele não encontra. E é verdade, aquilo lá é o acontecimento. A pessoa não precisa mais de ficar com dor na perna, nada disso, né? Então, só que aqui nós estamos falando de pessoa que está viva, tá? A alma se transporta, então ignora quando acordado. Ou até mesmo assuntos que estão acima da sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber instruções dele. Eu não falei para você que eu já sonhei com coisas que eu não sei nem como é que eu sei aqui. Na verdade, eu não sei, né? Eu falei, nossa, que coisa, que tese, né? Que eu não tenho aqui, uma tese assim muito bacana. Que coisas nossas aqui. Da onde saiu esse troço, né? É um estado de sonambulismo, tá? Você sai um pouquinho do corpo
Isso aqui é muito utilizado para resolver casos, né? Aparece um problema, ou alguém que está encarnado está com um problema, o médium então ele se desdobra e lá ele começa a enxergar o ambiente geral daqueles acontecimentos que a pessoa vem aqui e fala que está com problema. E aí, esse problema, na reunião mediúnica, faz mais ou menos isso, tá? Aí os médicos entram num estado, um certo estado de sonambulismo, vai se desdobrar, outros vão na casa dele, outros vão daqui, vão perceber, outros... Ixi, aí é uma parafernália que isso aí envolve um monte de coisa, né? Espíritos, obsessores, questões do passado. Tudo isso será discutido o quê? Nesse ambiente da reunião mediúnica. Isso aqui é importante ter no médium, né? O encarnado atua como espírito emancipado. Ó. O sonambulismo é o próprio espírito, é a faculdade do espírito, eu espírito. É a minha visão espiritual, eu. Agora, se eu entro em comunicação com os espíritos, trago informação, aí eu sou médium. Eu posso ir no mundo espiritual, ver coisas, conhecer coisas e não trazer nenhuma comunicação dos espíritos. Então, não é mediunidade, é animismo. Bom? Eu sei que às vezes fica difícil de a gente entender isso, né? Mas no fundo é fácil. Comunicou, trouxe uma mensagem, foi intermediário, isso é médium. Foi no mundo espiritual, lá você agiu, fez, deixou de fazer, acontecer, correu, brigou, matou, ele não tem comunicação nenhuma, aí é questão da própria alma. Ó, o sonâmbulo perde momentaneamente contato com a realidade externa, vivendo a vida de espírito, enquanto o corpo permanece inerte, atuando entre o acordado e o dormindo. Mais ou menos isso. Né? Aí tem graus, tá? Aí às vezes o grau é fraquinho, você não está dormindo, mas um desdobramento qualquer aconteceu. E às vezes você fica. Quando o médium é psicofônico e sonambúlico, ele praticamente não lembra o que o espírito falou, através dele. E fica assim, o que eu falo? Ele não sabe. Porque ele se afastou do corpo, e quem passou a dar a comunicação foi o próprio espírito, não passou, não foi registrado pelo cérebro dele. Mas pela mente, sim. Mas ele está sempre no controle do corpo dele. Falar assim parece uma coisa doida, né? Mas aí no exercício a gente vai perceber melhor essas coisas. Né? O sonambulismo ele tem uma característica, você pouco lembra do que aconteceu. Aí eu falo, agora eu sei o que eu estou vendo. Aí sai da reunião, o que aconteceu? Eu não sei lá. Não era não. Coisa interessante. O êxtase, agora estamos falando de êxtase. Não é aquela bolinha não, tá? Entra no estado de êxtase. Eu acho que o nome é por causa disso. Mas não precisa da bolinha. É bolinha? Não sei se é comprimido. É um sonambulismo mais apurado. Tá vendo que êxtase é um sonambulismo? Só que ele é mais apurado, ou seja, está mais afastado do corpo ainda. A alma com quem está em êxtase, está errado aqui, fica mais independente. Ó. Aí a pessoa consegue agir muito no mundo espiritual. Em estado de êxtase. Faz coisas assim absurdas. Só que não lembra o que fez. Quando volta. Em êxtase, a alma visita os mundos ou dimensões superiores da vida. Quando um espírito do nosso nível consegue visitar situações de mundos muito mais evoluídos do que o nosso, só em estado de êxtase. E aí você está muito afastado daqui, senão você não consegue. A gente não tem condição psicológica, nem energética, nem de vibração para ir nesses mundos, né? Não consegue acessar. Só superior, inferior não. Os inferiores a gente vai com uma tranquilidade, não. Os superiores é como se você tivesse 220 volts e vai lá no lugar onde tem 15 mil volts. Se for lá, você estoura, você explode. Você queima, não sei o que acontece. Não consegue contar tudo. Aí no nosso nível, do nosso nível para baixo a gente consegue, do nosso nível para cima a gente tem que se esforçar. Esse desdobramento tem que vir acompanhado de uma preocupação de melhora íntima, né? Porque a mente do espírito vai trazer uma ideia, ele precisa encontrar consonância com as nossas ideias. Se as nossas ideias não têm nada a ver com aquilo ali, com uma pessoa que lá estuda filosofia, aí ele vai passar uma mensagem para uma criança de 5 anos, de 10 anos. Tem alguma consonância de mente ali?
de propósito, de entendimento, de reflexão, fica muito difícil para um filósofo passar. Ele tem que descer e passar uma linguagem dela bem infantil. Mais ou menos é isso com a gente, né? Então, quanto mais a gente se esforça para melhorar, mais a gente vai entender as mentes dos espíritos superiores, porque eles vibram de uma forma diferente, tá? E aí, em estado de êxtase, a gente consegue sair bastante. Aí a gente entra mais ou menos no estado de espírito desencarnado, né? Aí a gente consegue contato com esses espíritos. Uma outra emancipação da alma é a dupla vista. Essa é mais comum, tá bom? Provavelmente muitos aqui têm isso. A questão de treinar. É uma emancipação da alma, mas ela é mais simplesinha. O médium está no local do corpo e em outro lugar do espírito, do espírito que se manifesta, quase ao mesmo tempo em frações de pensamento, né? Então ele pode ver um acontecimento no mundo espiritual, mas ele não está vendo com a vista, ele está vendo com a dupla vista, como se fosse uma visão espiritual. Isso acontece muito. Na reunião mediúnica, isso aqui é muito utilizado. Você vai entrar no psique do espírito, ou algum lugar que ele esteja, vai você está bem claro que você está aqui sentado, eu estou consciente que eu estou aqui, mas a minha mente abre, como se fosse uma abertura de mente, assim, de expansão da consciência, né? Ó, a emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília, acordado, e produz fenômenos conhecidos como segunda vista. Não precisa estar dormindo, nem... E dá aos que possuem faculdade de ver, ouvir ou sentir, além dos limites do nosso sentido. Isso aqui, treinando, vai longe. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem, né? Você tem algumas miragens. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. Mas ele é sensivelmente modificado, mas não é uma coisa assim que você vai... Mas aí a dupla vista você já fica mais consciente, mas você tem que ficar meio alheio às coisas que estão acontecendo, tá bom? Um dia desse eu fiz um exercício que aconteceu isso aí. O exercício lá do negócio é um olhar para o olho do outro. E só. Ficar um minuto, a gente não consegue ficar olhando para o olho da outra pessoa, um minuto, cara a cara assim. Aí você ria, aí a pessoa ria, aí a mulher que estava comigo, a pessoa ria, eu falei, não vou rir não. Comigo acontece o quê? Abre uma tela. Aí é meu caso. Eu tenho um pouquinho de dupla vista. Eu já cheguei a essa conclusão. Aí eu começo a ver coisas dela. Sim, né? Não é que é coisas dela. Coisas que estão, aparentemente, que não estão ali intrínseca no corpo dela. Eu trabalhava muito com saúde, né? Trabalhei 15 anos com saúde. E aí a pessoa... marca era só psicológica. A pessoa deita na maca, é psicológica. Né? Pode ficar sentado em pé, plantando bananeira. Aí deita lá. Aí vai lá dar o passe. Aí daqui a pouco vinha mais imagens. Vinha um monte de coisa. Aí eu ia lá e escrevia no prontuário, tá? Eu escrevia tudo no prontuário como se fosse médico, uma consulta médica lá. O que é que fez, o que é que não fez, o que fez, o que não fez, o que não fez. Beleza, guardava. Cada pessoa voltava na semana passada, eu não olhava o papel, eu sou meio São Tomé, eu não vou olhar para não me sugestionar. Aí quando acontecia o tratamento da semana, era uma continuação, eu ia lá olhar, era uma continuação. Como é estado mais ou menos, dupla vista é um estado de sonambulismo mais claro, eu não lembrava o que aconteceu na semana passada com você. Porque sonambulismo você perde você não lembra o que aconteceu. Ainda mais essa parte mediúnica. Aí você vê assim, olha... Como quem diz, né? Aí é uma brincadeira, tá bom? Está reclamando uma dorzinha na coluna? Se você soubesse que você tem... Aparece lá na dupla vista. Aí você, como Deus é bom com você, meu filho. Não fala de jeito nenhum. Mas eu fui falar com uma pessoa que ficou enchendo, querendo saber até hoje quer saber. Aqui você vê. Eu falei para a pessoa, graças a Deus a tua coluninha está só doendo. Porque a dupla vista mostrou. Mas mostra para quê? Para eu entender o que está acontecendo. Tá bom? Não é para fazer fofoca, né? E nem é o espírito que faz isso, não. É a tua visão que vai lá, acessa o passado daquela pessoa. Ah, como um espírito pode ampliar isso? Pode. Beleza, mas é coisa sua, né? Aí
Aí eu caí na besteira de falar que agradece a Deus por ter só uma dorzinha na coluna. Mas por quê? Porque nem eu aguentei ver. Falei, para que eu vou falar isso? Eu não aguentei. Eu não aguentei ver. Viu a mensagem ali no início? Passado tenebrosos, iniquidade de novo. Vocês não imaginam da missa metade. Somos nós, tá bom? Nós mesmo. Mas hoje a gente está mudado, né? Dentro da dupla vista, então, no momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o corpo físico, então, sensivelmente modificado, o olho tem algo de vago, exatamente, você ficar olhando muito, você não enxerga nada, né? Você está ali um pouquinho à realidade daquele momento, ele fita sem ver, toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. Você treina e passa a ser. Só que eu aconselho quem tem dupla vista usar isso dentro do centro espírita na hora do trabalho. Por quê? Senão a sua imaginação, aí você vai começar a ver chifre e cabeça de cavalo, tá? Só toma cuidado com essas coisas. Se forçar, vai querer ver, aí você vai ver. Você quer ver? Você vai ver. Kardec perguntou, pergunte uma árvore e ela vai te responder. Né? Porque as pessoas acreditavam que os animais se comunicavam mediunicamente. E aí os espíritos estão falando, não se comunica. Mas como é que um passarinho veio aqui e disse como é que os filhotes dela morreu? Aí o Kardec pergunta uma árvore e ela te responde. É espírito zombeteiro. Lá no Livro dos Médiuns tem uma passagem muito interessante que um passarinho voltou porque tiraram um ninho, tá bom? Tiraram um ninho, aí para cada coisa com a mediunidade, né? Aí diz que num grupo mediúnico qualquer, o passarinho foi lá e falou, né? E o que aconteceu, né? E aí os espíritos falaram, ó, quem tirou o ninho de lá foi o gato foi lá e comeu o passarinho, não tem nada de extraterrestre, nem nada assim. O passarinho não deu comunicação, coisa nenhuma. Pergunte uma árvore, ela está te respondendo. No mundo espiritual tem que ter cuidado com isso. O que você quer saber? Se seu marido tem uma amante, vai lá na cartomante que ela vai dizer. Se não tiver, ela vai inventar. Porque senão, como é que ela vai ganhar dinheiro? Eu vou na cartomante, ela vai ganhar 5, uma loira. Pronto, aí ferrou. Você vai voltar toda semana lá para dar. Deixa para lá. Existem técnicas, né? Estou brincando, mas a gente ganha dinheiro por causa disso. Você vai falar o que você quer ouvir, meu filho. E às vezes a pessoa tem dupla vista também, tá? Tem muitas pessoas cartomantes, videntes, que têm dupla vista. É dela, não é de espírito nenhum, né? Ela consegue ver. Bom, tem a bicorporeidade. Só, se a pessoa começar a usar esse negócio para fazer o mal, ela vai perdendo. Não, pode ser que perca, pode ser que faça um estrago danado. Livre-arbítrio, depois você responde. Mas vamos supor, se ela cobrar alguma coisa para fazer isso. Cobrar não é os espíritos. Não, qual é o problema de cobrar a mediunidade, tá? Existe algum pecado mortal? Não. Você falou, cartomante, às vezes ela tem sensibilidade, ela cobra. Aí ela está usando a mediunidade dela. Um ganha. Aí, por isso que eu falo, o espiritismo segue a cartilha do espiritismo que ninguém será atingido por surpresas. Eu provo para você, aliás, provo não, você vai me trazer aqui casos de mediunidade que não deram certo, eu garanto para você, garanto, não seguiu a cartilha do Livro dos Médiuns. Não seguiu. É seguro, fazendo dali é seguro. Não fazendo, o que acontece se eu tenho mediunidade e começo a cobrar? Eu serei assistido por quem? Por espíritos ignorantes. Os bons se afastam e deixam você por tua conta. E o que acontece se eu me servir desses espíritos? A conta vai chegar. Você vai desencarnar, não vai? A conta vai chegar. Ou a obsessão vai aparecer. A conta vai chegar. Se não utiliza da forma correta, a conta chega. É que às vezes também essas cartomantes, assim, as pessoas, elas não têm um estudo prévio para fazer aquilo. Elas fazem porque acham que é natural delas, tal. E elas vão lá, fazem, cobram e aí é por ignorância às vezes, né?
Poxa, que coisa. Que nem o senhor falou. Tô com uma pena dela. Tô brincando com você, que eu estou num lugar que vem desculpa toda hora para fazer errado, né? Eu falei, nossa, eu tô com uma pena de você. Nossa Senhora. O que que acontece com isso? Assim, que nem o senhor falou, o livro dos médios, ele explica. Ah, tá bom, não conheço o livro dos médios. Não conheço nada. E onde está escrita a lei de Deus para eu ver isso aí? A consciência. A inteligência te dá discernimento de você saber o que é certo e o que é errado. Teve dúvida? Empatia. Empatia, sente lá, vai lá. Você não vai errar. Inclusive a cartomante. Beleza? Porque ela pode estar ali ganhando dinheiro com a mediunidade, sem saber, que aí é menos culpada, mas como ela não é assistida e não pode ser assistida sempre por um espírito, vai ter hora que ela vai inventar. Inventar e mentir. Enganar. Os espíritos não estão à nossa disposição, tá bom? Então, também está no livro dos médios. Quem julgar que tem à disposição de si um espírito qualquer, pode ser chamado de charlatão. Está lá no livro dos médios, eu nem eu estou dizendo isso. Então ela está ali. Ela pode estar assistida pelos espíritos inferiores. Por acaso faltar, porque eles faltam também, ela vai inventar. Está enganando, ganhando dinheiro. E aí entra uma outra coisa que aí ela não sabe. Dá de graça, que de graça receber. Aí você também não vai ter problema. Você está recebendo uma coisa de graça e você está cobrando aquilo lá. Ah, mas eu não sabia. A consciência dela, a lei, bom, está tudo lá. Bom, menos culpado, né? Porque aí eu vou dar até uma palestra segunda, terça-feira aqui para isso. Porque muito foi dado, muito será pedido. Nós que temos conhecimento, cuidado, hein? Aí ele vai falar, igual ele falou lá, né? Eu não sabia. Não sabia? Ou não quis saber, né? Bom, a bicorporeidade é outra emancipação da alma. Anímica por ser uma manifestação do próprio médium. Ó. Encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico, e enquanto adormecido, o espírito se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade. Olha. Às vezes, muito distante de onde está o seu corpo. Então, eu estou aqui, eu entro num estado de catalepsia, sei lá, uma espécie de lerdidão, uma alergia, sei lá o que acontece. Eu meio saio do ar, eu estou me manifestando lá na ponta da mironga do caboleteiro. E eu estou ali. Isso já aconteceu várias vezes, né? A gente vai ver aqui um caso, ó. A visibilidade pode ser rápida ou leve, normalmente, ou nítida e prolongada. Este tipo de emancipação da alma é mais comum quando se aproxima a hora da desencarnação. Quando a pessoa desencarna, ela fica mais livre do corpo. Ela começa a ver espíritos. Não sei se você já viu isso. Começa a ter delírio. Vê, assim, quando meu pai sempre ridicularizou minha mãe que gostava dessas coisas. Quando ele estava morrendo, ele ficava lá, vou dar uma pancada na tua irmã que está aqui perto de mim. A irmã da minha mãe já tinha morrido 200 anos atrás. Ele via ela do lado dela. E naquela semana ele morreu. E o que acontecia? Pode ser que ele apareça em outro lugar para se despedir. Ele tem uma preocupação aí. Eu tive uma visão do fulano de tal, parece que ele estava aqui, eu vi ele. Será que ele morreu? Ele ainda não morreu, mas pode acontecer. Eu, espírito, me manifestar em outro local, que a gente chama isso de bicorporeidade. O espírito sente a necessidade de um encontro de ente querido para despedir-se, por exemplo. Eu não vou lembrar o nome do Fernando. Ele participou do julgamento do pai. Isso, Santo Antônio de Padua. O pai dele estava sendo julgado para morrer de um crime que não cometeu. Ele estava no lugar, apareceu no local lá no julgamento, fez a defesa do pai, o pai dele foi absolvido, mas ele estava em outro lugar. Isso é um milagre da Igreja Católica. Santo Antônio de Padua. Você vai falar aqui. Temos o brasileiro Eurípides Barçanufo. Esse aqui impressionante. Ó. Quer saber sobre essa bicorporeidade emancipacional? Leia a vida do... Tem na internet, tá? Documentário sobre a vida dele. Que ao sair do corpo, tornava-se palpável aos outros encarnados, para auxiliá-lo nas suas múltiplas necessidades. Além dele ir em outro local verem, ele ficava palpável, ele ficava materializado. É uma faculdade incrível, né?
as desconheciam o fato de ser uma vista de um espírito encarnado, materializado, cujo corpo físico encontrava-se adormecido no leito de casa, em Sacramento. Ele fez parto. Ele fez um parto, estando em outro lugar. Porque foram chamar ele lá, isso estamos na escola, veio lá. Foram chamar ele para fazer o parto. E ele não podia ir. Aí quando chegou lá, a mulher teve o parto. E ela falou, não, o doutor Eurípides já veio aqui. Mas como se ele estava ali? E era muito tempo para chegar naquele lugar. E a própria mulher falou, não, ele veio aqui e já fez o parto. O doutor que ele fez o parto, como é que ele fez esse parto? Né? Através da bicorporeidade. Parece uma coisa, um conto fantástico, né? O desdobramento espiritual leve, isto é, sem a possibilidade do tato, que normalmente é isso, você não consegue pegar na aparição, né? Ocorre com relativa frequência, essa que não são de tato, né? Nas reuniões mediúnicas, os usuários da casa do espírito, sobretudo entre médios, videntes e psicofônicos. De repente, você está lá na reunião mediúnica. Eu sou São Tomé, eu vou perguntar para a pessoa se ela estava acordada. Eu pergunto. Assim. Não, estava acordado, né? Aí tem coisa aí. Eu não posso deixar me enganar, né? Mas normalmente a pessoa está lá. Lembra daquela pessoa que eu sempre brincava que eu pedia a reunião mediúnica para ela? Uma vez eu pedi. É questão de saúde. E aí ela fez. Nunca aconteceu isso comigo. Nunca. Eu cheguei do trabalho, sentar no sofá antes de tomar banho, era a reclamação da minha mulher todo dia. Eu nunca ia tomar banho direto, eu ficava lá no sofá. Mas naquele dia deu um negócio comigo que eu dormi. Aí dormi mesmo. Beleza, passou. Aí quando eu cheguei lá na outra semana, fizemos a sua reunião mediúnica na segunda-feira? Foi no dia que eu dormi. Aí eu falei, o que eu falei lá? Aí eu falei, não fala. Eu quero saber. Certeza eu fui nessa reunião mediúnica, que me deu um sono tão doido. Eu entrei em estado de catalepsia, sei lá o quê. De êxtase. E tem gente que não acredita nisso. Eu não sabia que ela ia fazer naquele dia. Eu só dei o nome, ela encaixou, passou um bom tempo. Quando isso aconteceu, na mesma semana ela falou, já fizemos o seu trabalho. Aí ela sabe que eu não quero saber. Melhor não saber. Para não me impressionar. Então, é uma espécie de... Eu apareci lá em desdobramento, né? Uma espécie de emancipação da alma. Em algumas situações, o encarnado se desloca até o local onde um acontecimento está ocorrendo ou se coloca ao lado do espírito comunicante, fornecendo mais tarde detalhes do que percebeu no ambiente espiritual da reunião ou fora dela. Então, eu sou um psicofônico, eu sou um desdobramento, fico do lado, meu corpo está ali, eu estou aqui afastado do corpo, o espírito toma a minha fala, e eu consigo falar tudo o que aconteceu em volta. Eu estava em bicorporeidade. Tá? Porque são coisas sutis, né? Ele consegue falar, meu espírito estava assim, estava assado, estava aquilo outro. Uma pergunta, voltando para o Eurípides. Quando ele foi para um outro lugar e se materializou para poder fazer o parto, essa materialização do encarnado é a mesma do desencarnado que precisa do ectoplasma? Só que uma diferença que ele tira a energia dele mesmo. Ele está encarnado. Ele não precisa de quem está próximo. Se tiver, melhor, mas ele não faz isso pensando nisso. Ele tira dele mesmo. O livro dos médicos já faz isso também. Uma aparição de encarnado em outro lugar, uma materialização, ele utiliza do próprio ectoplasma dele. Mas ele fica bem fraco depois. Sim, está lá em estado de... O Eurípides teve algumas funções fora e ele estava dando aula. Né? Tem caso lá que estava dando aula, só que ele fica ali meio parado ali. Os alunos já sabiam, tá? Ele está fazendo um negócio lá, já foi ele voltar. Se nada tivesse acontecido, se está um médico lá, esse cara está louco. Ele está com ausência de personalidade, sei lá o que ele está. Coisas impressionantes, né? É igual as pessoas não acreditam em curas, né? Cara, vê a vida do Zé igual. Não tem explicação aquilo aí.
enfiar a mão lá, o negócio, arrancar o tumor e tirar, a mulher não sente nada e o negócio fica bom. Tirar um molho com bisturi. Isso era feito em praça pública, não é coisa escondida, não. Praça pública. José Arigó é uma coisa impressionante. Tem um filme na Netflix. Né? Tem. Bom, é comum o encarnado sair do corpo e assistir uma projeção de acontecimentos e fatos transmitido de uma tela muito semelhante à utilizada em projeção multimídia do cinema. O que acontece numa reunião mediúnica, tá bom? O espírito está lá se comunicando, o médium, ele meio que tem um desdobramento, aí parece a vida daquele espírito ou alguma situação que vai impactar naquele problema que ele está, que nem ele enxerga. Aí é como se fosse uma tela assim de cinema. Aí você vê lá os acontecimentos. Aí você chega e fala para o doutrinador, que ele não está vendo isso, e o doutrinador vai direcionar aquela situação que está levando aquele problema. Lembra lá das personalidades de outras vidas? Só que o médium, ele consegue ver isso na hora que ele desdobra. Ele sai e aí ele vê a tela. Porque em estado normal, você não consegue desdobrar, né? Você não tem a faculdade de espírito. A não ser que você tenha uma dupla vista assim, muito apurada. Então aqui ele está dizendo isso, ó. Sai do corpo, assiste uma projeção dos acontecimentos e fatos, transmitido numa tela semelhante à utilizada projeção multimídia. É aquilo que eu estou falando quando eu dava passo de saúde, era uma coisa parecida com isso. Aí você fala, caramba, né? Uma coisa que leve àquela situação, né? E também eu não sei porque que aparecia, eu não ia fazer nada com aquilo, mas eu nem escrevia, tá? Era só para eu saber. Visa compreender o sofrimento do espírito comunicante, auxiliá-lo adequadamente, ao acompanhar as ações cometidas por ele no passado e agora se reflete no presente. Isso aqui é muito utilizado, né? Porque na reunião mediúnica vai ter um médico do desdobramento de evidência. Aparece a situação, aí ele vai dando dicas, olha, estou vendo tal coisa, olha, estou vendo aquilo, olha, estou vendo aquilo outro. Aí vai juntando um quebra-cabeça, onde vai no cerne da questão, que era o sofrimento daquele espírito. Eu falo, é muito bacana ver um negócio desse funcionando, né? Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado e revela o verdadeiro criminoso que mais tarde foi punido. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Isso foi considerado um milagre pela Igreja Católica. Comprovado, né? Temos também a figuração. Vamos tentar acabar ela, que a gente acaba o capítulo. Fenômeno muito raro que produz uma mudança de aspecto do corpo vivo, no corpo de um corpo vivo, a aparência e a expressão fisionômica do encarnado muda repentinamente, adquirindo outras características. Um ocidental típico pode, sob o efeito da transfiguração, apresentar-se como a aparência de um oriental. Um jovem pode modificar a expressão fisionômica corporal, semelhando-se a um idoso. E assim vai. Jesus, no Monte Tabor, o rosto se reveste do Senhor resplandeceram como o sol. Olha só que interessante, não vai dar tempo, tá? Uma mensagem, normalmente o Divaldo, quando ele psicofona lá o doutor Bezerra de Menezes, ele pega todos os trejeitos, doutor, já viram isso? Esse vídeo aqui tem, mas acho que é meio... Tem como passar o vídeo para frente? Para ele começar a andar lá para o final, porque ele vai dar uma mensagem, a mensagem é grande. Vê se consegue, se não conseguir, ver. Tem, não tem nada, não. Não vai conseguir. Vê se você joga lá para frente. Isso. Mais lá para frente, tá? Ó, volta um pouquinho para trás. Jamais. Mais um pouquinho. Onde foi? Mais. Essas palavras Mais. Caramba. parecendo Tudo bem. debateu no nosso sol. Vem ter conosco. Vai um pouquinho só para a gente ver se... Jesus. vai para trás.
Ele está falando normal, de repente ele começa a falar desse jeito. Mais um pouquinho. Ó, pronto, pode deixar aí. Ele está falando normal, tá bom? Daqui a pouco ele manifesta o Dr. Bezerra, ele muda, transfigura ele. Aí começa. Vai transfigurando, olha a cara dele, né? Jesus. Pois que se contigo debatemos na fé Oi? já peguei o mundo e já perdemos Henrique, você consegue aumentar um pouquinho? na ignorância. Se não for, fechamos a jornada aí. Mergulharemos no carro. A mensagem em si é só para a gente ver a transfiguração. Tá? Aquece. Mensagem em Senhor, si. para sermos dignos do teu Tá no máximo. sagrado Espírito do mundo. Isso aqui é só para a gente ter um exemplo, porque de volta está falando normalmente, daqui a pouco ele começa a se encurvar, a cara dele começa a falar e ele fala da forma arrastada, né? O nome disso é transfiguração, tá bom? Como disse, não pedi o apóstolo do Espírito Santo, mas conduzi. Bom, só para a gente ter exemplo, tá bom? Eu vou encerrar aqui, já deu o nosso horário. Minha internet está cheia de Divaldo lá, tendo manifestação do Dr. Bezerra. Tá? Escreve lá, Divaldo Pereira Franco, dando facilidade ao Dr. Bezerra Maneiro. E tem 200. Que normalmente todas as palestras importantes que o Divaldo está, que o Dr. Bezerra se manifesta, acontece esse fenômeno da transfiguração. E acontece isso muito na Umbanda, né? O caboclo e tal, aí o cara tem todos os trejeitos, afeição, se sente, parece que um velhinho está falando, o preto velho, às vezes é um novo lá, é novo branco, tendo o preto velho como, ele passa a ser parecido com transfiguração, tá bom? E aí uns conseguem até pegar a fisionomia, o jeito de ver, o jeito de falar. Interessante isso. Isso acontece muito, já vi casos onde um desencarnado se manifestou, transfigurou o médium e as feições ficaram idênticas, até o olhar, o jeito total do desencarnado que as pessoas conheciam, que era familiar. Aí era um processo de transfiguração mais apurado, tá bom? Tudo bem? Emancipação da alma nada mais é do que o espírito ficar mais livre e lá ele se manifestar. Existem os graus. Aí cada grau, Kardec foi dando um nome. Dupla vista, êxtase, catalepsia, sonambulismo, e vai embora, tem mais coisa. O nome é só para diferenciar o grau, tá bom? Mas é tudo o mesmo processo. Emancipação da alma, inclusive é o sonho. E aí, semana que vem, então, a gente dá continuidade. Isso, para efeito nosso aqui, é só para trazer o conceito. Tá? Aqui é conceito, é rápido. Vocês sabiam disso, né? Agora, quem gostei desse negócio de transfiguração. Vai lá no livro dos médios, vai na internet, lugares assim, confiáveis, e tem um monte de coisa. O negócio vai longe, tá? Tudo bem? Espero aí ter passado esse conteúdo. O vídeo vai ficar lá, o material Bira também vai passar, e aí vamos dar uma estudadinha, tá bom? Então vamos encerrar, já passou do horário, agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em busca do aprendizado da mediunidade. E como a mensagem inicial falou e nos alertou, a mediunidade é uma ferramenta divina nas nossas mãos. Ferramenta essa que pode construir um futuro melhor, um futuro mais limpo, mais leve. Ele pode ser essa ferramenta, desde que a gente faça a nossa parte e nos esforcemos para o conhecimento, para a nossa renovação. E existe uma diferença grande entre mediunidade e mediunidade com Jesus. A diferença é absurda.
e que optemos, então, pela mediunidade com Jesus, porque faz parte do nosso papel também buscar a nossa melhora espiritual e também cumprir a nossa missão aqui na Terra. Mais uma vez agradecido, esperamos que na próxima quinta-feira que possamos estar mais uma vez com a mesma boa vontade de sempre, com o mesmo interesse, para darmos continuidade à nossa programação de conteúdo básico. Obrigado, e que assim seja, a Deus e aos bons espíritos. Até a próxima. Vamos.